comunicação aplicada no ensino médio. Para isso eu vou retirar algumas palavras aqui, vou sortear e a partir delas a gente vai conversando, ok? Comunicação e visibilidade. A gente hoje vive num mundo cercado por imagens, cercado por informação. No entanto, a visibilidade, existe uma luta por visibilidade nesse cenário moderno, nesse cenário contemporâneo. E essa visibilidade, ela muitas vezes, ela é desnivelada, ela é desequilibrada. Alguns têm mais visibilidade que os outros. Esse momento, especificamente esse momento do século XXI, onde a digitalização é algo que está presente nas nossas vidas de uma maneira muito forte, a digitalização tem proporcionado que outros atores se expressem e tenham visibilidade. Então, as redes sociais são um exemplo bem interessante para que a gente possa ver pessoas comuns e não empresas, governos, pessoas comuns que conseguem se expressar por meio da linguagem, por meio de imagens, por meio de palavras. Comunicação e empregabilidade, não necessariamente para aqueles que vão se tornar comunicadores profissionais, essa área vai auxiliar no trabalho, mas na vida de qualquer um, na vida de todo mundo precisa se expressar melhor, precisa saber manter uma conversa, ter uma interlocução com o outro, mas de uma outra maneira também, para aqueles que pretendem continuar seus estudos depois do ensino médio, na universidade, fazer um curso superior na área de comunicação, justamente por estarmos nesse mundo em que a informação e a comunicação são essenciais, então sim é interessante a gente pensar nas possibilidades que a comunicação aplicada pode oferecer em termos de orientar vocações, orientar aqueles que desejam um dia ser jornalistas, desejam trabalhar com publicidade, com relações públicas, com rádio e TV, trabalhar com a produção profissional na web e muitos outros ramos de atividade que não param de ser inventados também. Comunicação e linguagens, né? Quando a gente pensa em linguagens, a gente tem um quadro imenso aí de possibilidades, né? Que desde a linguagem oral, da linguagem verbalizada, mas a gente passa pelas linguagens que trabalham com as imagens, que trabalham com os sons, que colocam os nossos sentidos para entender o mundo, para perceber as coisas. Podemos entender que as linguagens, elas que dão corpo aos textos escritos, aos textos imagéticos, ao cinema, ao teatro e muitas outras formas de expressão. É através da linguagem que a gente constrói as relações, que a gente constrói a nossa vida no mundo, né? E é isso que as linguagens permitem. Elas permitem o compartilhamento de sentidos. Comunicação e educação. A comunicação, o que é a comunicação? É quando a gente consegue compartilhar sentidos, tornar comum uma ideia, um sentimento, né? E toda vez que a gente consegue comunicar, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas são afetadas e elas se modificam de alguma maneira, ou aprendem alguma coisa, ou agregam alguma informação que é importante, ou que vai fazer alguma modificação pequena ou grande, e isso tem tudo a ver com educação, né? Então, quando nós comunicamos, né, nós estamos passando de alguma forma por um processo educativo. Comunicação e convívio. A comunicação é a condição fundamental para que as pessoas vivam em comunidade, porque senão os interesses são tão diversos, as pessoas são tão diferentes,
a comunicação é que permite isso que a gente chama de sociabilidade, de estar com o outro. Então, para isso, tem algumas regrinhas básicas de convívio que a gente vai aprendendo, né? E que são baseadas principalmente na ideia de respeito e de cuidado com o outro. A comunicação, ela constrói as relações sociais e esse convívio nos mais variados espaços, né? Na família, no trabalho, na comunidade, na escola, na igreja, no grupo de jovens, em várias situações. Então, a comunicação é aquilo que reúne as pessoas e torna comum algo para ser compartilhado. São muitas as possibilidades profissionais dentro da área de comunicação. E são possibilidades que elas não estão ali paradas, duras e permanecem, não, elas estão em mutação, elas vão se transformando. Então, tinha possibilidades profissionais há um tempo atrás que elas já não estão mais presentes, mas existem outras. Uma delas, o jornalismo, né? O jornalismo que se torna essa atividade profissional de compartilhar os sentidos do mundo no cotidiano, né? Seja no jornal impresso, na televisão, no rádio e hoje de uma maneira muito forte pela internet. São modos diferentes, né, de apresentar as notícias do mundo, de colocar as opiniões. E hoje a gente tem uma agilidade muito grande dessa informação que circula numa velocidade que a gente não conhecia isso há 20 anos atrás. Uma outra área também bacana da gente pensar é a área de relações públicas, né? Onde as organizações das mais diversas naturezas, elas precisam se comunicar com seus públicos e para isso então existe a figura do profissional de relações públicas que conhece esses públicos, que pensa nas estratégias de conversa, de contato, para melhorar a comunicação entre a organização e seus públicos. A publicidade, a área de publicidade, você tem os profissionais de criação, né, que vão conceber uma campanha, que vão conceber a divulgação de um produto, seja em que veículo for, né, para o rádio, para a revista, para a televisão, para a internet. Que possibilidade você tem no website de construção do website da padaria ou do grupo de teatro que tem dentro da escola, construir logomarcas, logotipos, construir ou compor melhor uma imagem visual, como que você organiza isso? No momento que ele está concebendo aquilo, ele tem que levar em consideração esse público, tem que levar em consideração o contexto, por isso é tão importante qualquer área profissional da comunicação. Esses pequenos toques, eles estão previstos dentro do currículo da comunicação aplicada e acho que desde já permitem alguma possibilidade de geração de renda, né, para aqueles que desejam se profissionalizar nessa área.